Olá, amigos investidores, tudo bem com vocês, pessoal? Pois é, galera, eu juro que eu gostaria de trazer só notícias boas e interessantes aqui para vocês, mas nem sempre é possível. Isso porque, às vezes, fazendo um estudo novo, a gente se depara com uma divergência com o estudo anterior e precisamos ter uma visão holística para poder externar todas as opiniões. Dentro de um estudo que eu estava fazendo ontem, isso é sério, hein? Cuida só que eu estou te falando. Dentro de um estudo que eu estava fazendo ontem sobre as crises financeiras globais, eu me deparei com uma correlação entre o momento atual e 1974. A diferença, deixa eu falar para você, a taxa de inflação de 1974 estava em 12% e não em 6%. Os juros, a taxa de juros, pasme, a gente está com medo de um cenário agora em que a taxa de juros americana está em 4%, pois em 1974 ela foi para 18%, quase chegando a 20%. Então, um cenário catastrófico em 1974. Eu vou mostrar para vocês o impacto daquela crise aqui. Por que que essa crise de agora está correlacionada com 1974? É simples, por conta do barril de petróleo. Lá em 1974, essa crise foi gerada pelo aumento no barril de petróleo e aí desencadeou toda essa crise. Estamos vivendo um momento parecido, não é novidade para ninguém. Se você entrar nos principais blogs de notícias e informações econômicas hoje, nesse exato momento, você vai ver que a OPEP+ está querendo reduzir a produção do barril de petróleo em 2 milhões de barris por dia, a fim de elevar o valor dos preços do petróleo. Também em 1974, essa atitude que a OPEP tomou lá em 1974 gerou uma crise, um embate com o Estado americano. E mais uma vez isso está acontecendo. A gente está vendo notícias, Biden está ressaçando o que está acontecendo com a OPEP+, devido a essa notícia, essa vantagem que a OPEP+ está querendo tomar agora já. Eles estavam querendo um pouco mais de tempo para poder ter essa redução. Dentro desse cenário, a gente pode sim estar se caminhando para um cenário parecido com aquele, pois temos recessão anunciada nos Estados Unidos. Então, se você tem curiosidade para saber como que o pessoal passou trabalho nas crises anteriores e como que eles saíram daquelas crises, convido você para assistir esse vídeo até o final. Eu sou o professor Santos, seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal Day of Trade. Bom, pessoal, e antes da gente iniciar o nosso vídeo, esse vídeo é um oferecimento da corretora Femex. A corretora Femex é uma corretora bacana que eu estou utilizando, são duas que eu utilizo agora. E é muito bacana, tem todas as opções para você fazer as suas operações, inclusive você pode fazer Pix na corretora Femex, você pode fazer as transações de spot, futuro, também dá para fazer stake, tudo aquilo que tem nas corretoras tradicionais tem na Femex. A diferença é que você não precisa estar registrando seus documentos, seus dados, é uma corretora puxada para o lado descentralizado, é muito bacana, eu estou gostando muito, então recomendo a corretora Femex, tá certo? Tem link aqui na descrição, você tem um descontaço para você fazer as transações de spot e também nas transações de futuro. Use o link aqui na descrição para você ter todas as vantagens que esse link carrega para você. Vamos aqui para o vídeo então, galera. Quero mostrar primeiramente para vocês aqui esse gráfico. Esse é o gráfico do S&P 500 e a gente vai conseguir avaliar os cenários lá de 1974. Primeiramente, a gente teve aquela primeira crise, que é a crise da Grande Depressão. Para você ter uma ideia, essa crise foi uma das maiores do mundo e trouxe o S&P, fez o S&P corrigir em 84%. Depois a gente teve aqui a crise do subprime aqui em 2008. Só para você ter uma ideia, eu quero comparar as duas crises, tá? Estou falando da Grande Depressão agora. A crise do subprime em 2008, que é uma crise que a gente tem na memória, que a gente viveu isso, ela reduziu o PIB mundial em 1%. Crise da Grande Depressão reduziu o PIB mundial em 15%. Olha o tamanho da loucura que foi lá. Essa linha vermelha é a média de 300 períodos. E olha, todas as vezes que a gente teve crises fortes, como a Grande Depressão, crise do petróleo aqui em 1974, deixa eu marcar aqui para você ver, foi essa crise aqui e também a crise de 2008. Percebe que o preço foi buscar a média de 300 períodos? Olha onde é que está a média de 300 períodos nos dias de hoje. Então, tá vendo a importância da gente discutir esse assunto aqui um pouco mais aprofundado? Olha a importância, olha a distância que está a média de 300 períodos, que foi o palco de suporte para todas as outras grandes crises que a gente teve, as três mais fortes, e olha a distância que estamos no momento atual, galera. Isso aqui a gente teria que cair o dobro ainda do S&P 500. Agora vamos focar aqui na crise de 74, que foi a crise do petróleo. Se você pesquisar aí qual foi a maior crise de petróleo do mundo, a resposta vai ser a de 1974. E é sobre esta que eu quero falar agora com vocês. A crise do petróleo aconteceu em 4 choques, todas depois da Segunda Guerra Mundial e provocada pelo embargo dos países membros da OPEP+, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo no Golfo Pérsico, e a distribuição do petróleo para os Estados Unidos, os países da Europa e da África.
Bom, para a gente entender um pouquinho mais, vamos ler esse pedacinho aqui. No Oriente Médio, a quarta guerra entre árabes e Israel, conhecido como a Guerra Yom Kippur, acontece de 6 a 26 de outubro de 1973 e termina com nova vitória israelense. Desta vez, no entanto, a nação árabe e membros da Organização dos Países Exportadores de Petróleo, OPEP+, resolveram retalhar e suspender, tá aqui o segredo, galera, resolveram retalhar e suspender o fornecimento do produto aos Estados Unidos e às potências europeias que não apoiaram Israel. Em seguida, a OPEP estabelece cotas de produção e triplica o preço do barril. A mesma coisa que está fazendo agora, estabelecendo cotas de produção, ou seja, vamos produzir 2 milhões de barris a menos, quer, não quer. E a gente sabe que isso foi instigado por Vladimir Putin, logo depois que iniciou a batalha lá. Ele estava querendo isso, porque ele sabe que ele precisa agora combater as sanções europeias que foram aplicadas à Rússia. A gente está vendo a Europa agora sem gás, sem energia para passar o inverno, e a coisa vai ficar pior ainda, porque o petróleo poderia substituir isso. E agora os caras vão fazer o quê? Vão diminuir a oferta de petróleo, fazendo a mesma coisa que fizeram em 1973 e 74, galera. Você está entendendo que os caras parecem que estão gerando um pânico para ferrar com a economia americana e a europeia de propósito. A gente está falando da Rússia e os países árabes. Olha isso, cara. Olha para isso aqui, me parece muito proposital. Todo esse cenário está me parecendo proposital. Por isso que me chamou a atenção ontem à noite, quando eu estava fazendo esse estudo, eu quis compartilhar com vocês, que isso aqui está me parecendo muito proposital, repetindo de novo a mesma coisa para ferrar mesmo com a economia americana e a europeia, talvez para gerar nova moeda econômica mundial. Vamos tocando aqui. Além de elevados déficits na balança comerciais no mundo afora, em 1979, devido a essas turbulências, aos anos 70, são considerados, do ponto de vista econômico, como a pior década desde a Grande Depressão, que foi aquela que eu falei para vocês em 1929. Vamos dando sequência. Olha aqui. Biden reavalia a relação dos Estados Unidos com a Arábia Saudita, depois da decisão da OPEP. Mesma coisa que aconteceu em 1974. Olha isso daqui. Corte na produção do petróleo anunciado pela OPEP foi imprudente, diz Ellen, secretária do Tesouro dos Estados Unidos, disse em entrevista ao Financial Times que a decisão é ruim para a economia global, especialmente para os mercados emergentes. Então, o que estão tentando esconder de nós? Por que já não jogam limpo, já não jogam tudo aquilo no ventilador? Essa decisão aqui da OPEP+, vai ferrar com o mundo inteiro. Precisamos entender que a Europa já está sofrendo com a falta de gás russo, que foi totalmente cortado o abastecimento lá. E agora, com essa redução na produção de 2 milhões de barris de petróleo por dia, como é que esses caras vão se virar lá? Não só lá, vai impactar o mundo inteiro, certo que o Brasil também vai ser impactado. A inflação nos Estados Unidos em 1974, você consegue ver, foi para 12 pontos. 12. Aí, galera, olha o tamanho desse gráfico aí, estão percebendo? Agora olha isso daqui, ó. A inflação nos Estados Unidos em 2022. Tá vendo? A gente está com uma inflação merreca aí praticamente, né? E está acontecendo tudo de novo. Os Estados Unidos está tentando combater a coisa toda de novo da mesma forma. Em vez de ter se preparado antes, está se tentando combater da mesma forma. Agora dá uma olhada aqui na inflação do Bitcoin. Olha que matéria interessante que eu achei aqui, ó. Bitcoin tem inflação 5 vezes menor do que o dólar, aponta especialista. E olha isso aqui, galera. Rafael, cofundador da plataforma de análise de dados da blockchain Glassnode, olha, cofundador da Glassnode, afirmou após a divulgação de dados mais recentes sobre a inflação nos Estados Unidos, que atingiu novos recordes, e que o Bitcoin se mostra cada vez mais como uma importante ferramenta de proteção. Explicou a trajetória da criptomoeda em relação à inflação como pré-programada e completamente previsível, mirando para baixo. A inflação da moeda digital foi de 1,7%, ou seja, 5 vezes menor do que a do dólar americano. Esta é uma das maneiras de você se proteger de um cenário desse que a gente está vivendo. Podemos migrar desse cenário que a gente está vivendo agora, não estou garantindo que vai acontecer, mas a gente pode sim migrar deste cenário de 2022 para um cenário parecido ou idêntico ao cenário de 1974, uma vez que essa redução na produção do petróleo vai afetar o mundo inteiro, que já está em crise, já está em guerra, já estamos vivendo aos frangalhos, vamos dizer assim. E essa decisão agora vem para complicar mais ainda. Não tem lógica fazer a redução de 2 milhões de barris de petróleo agora. Não existe lógica para isso, a não ser aumentar o preço e ferrar com a economia americana e também a economia europeia. Tá certo, gente? Recessão dos Estados Unidos, o que esperar e como se proteger. Como se proteger de uma recessão dos Estados Unidos? Só existe um jeito.
com Bitcoin. Não existe outra maneira de se proteger de uma recessão se não for com Bitcoin, que é a única moeda que não vai inflacionar. Você já imaginou, a gente está vivendo hoje uma inflação no dólar americano de 6%, imaginou em 12%? Você imaginou a inflação em 12%? Agora você imaginou a taxa de juros em 18%? Estamos em 4%, já estamos em pânico, já estamos em colapso. Imaginou essa taxa em 18%? Então, galera, não estou dizendo aqui que vai o mercado derreter e vai acontecer tudo isso. Agora, estou garantindo para você que o cenário está bem parecido. Isso aí, qualquer um tem a informação que eu estou passando para vocês, é só pesquisar aqui. O cenário está bem parecido e está bem preocupante, tá? Então, tome cuidado. Eu acho que querer adivinhar fundo de poço agora, para qualquer condição, eu acho que não é viável. Ter uma quantidade de Bitcoin na carteira é no mínimo inteligente, essa é a minha opinião, é no mínimo inteligente, uma certa quantidade, você não precisa colocar o teu capital inteiro, já que o Bitcoin está $19 mil, e aguardar estruturas de alta, principalmente no S&P 500, pode ser o mais sensato para quem quiser se colocar no mercado. Se colocar de maneira antecipada, você poderá se ver num cenário igual o de 1974. Eu quero que você deixe aqui nos comentários o que você achou, se você realmente acha que a gente tem chance de estar vivendo um período igual ao 1974, e qual a perspectiva sua de mercado, se você acredita que o mercado vai cair mais ou já chegamos de fundo, já caiu o suficiente, a partir de agora o mercado venha a subir. Peço que você compartilhe esse vídeo para todos os seus amigos que gostam de mercado financeiro e de criptomoeda, para que as pessoas possam avaliar o cenário de 1974 com o cenário que a gente está vivendo agora e tomar suas próprias decisões com base nos estudos que eu estou mostrando aqui. Isso pode ser útil para quem está desavisado no mercado. E se gostou, deixa o like, é claro, vai me ajudar bastante aqui a impulsionar o nosso canal. Agradeço pela sua atenção. Muito obrigado por ficar até o final do vídeo. A gente volta a se ver depois da manhã, às 6 horas da tarde. Um grande abraço. Tchau, tchau. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headaches stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need, what you need.